Deputados brasileiros pretendem fazer uma denúncia contra o ministro do Supremo Alexandre de Moraes na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Só que lá chegando, perceberam uma influência, uma sabotagem por parte do governo Lula. A gente vai falar sobre isso e indagar aqui. Será que a influência do governo Lula será maior do que a influência do governo Trump quando o Trump chegar? A gente precisa fazer essa análise. Outro ponto também que está gerando uma discussão muito grande é o Marcel Van Hatten, que foi agora indiciado pela Polícia Federal por ordem do ministro Flávio Dino. Estaria a Polícia Federal sendo utilizada para ir contra opositores do governo? Estaria o artigo 53 da Constituição, que trata da imunidade parlamentar, sendo violado, sendo extinto? A gente vai falar sobre tudo isso aqui com vocês nesse editorial. E também vamos falar sobre 2026. Ao que tudo indica, Bolsonaro já tem um sucessor. E talvez esse sucessor não seja Tarcísio de Freitas. É uma figura que talvez ele até tenha algumas divergências. Bom, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Hoje é dia 26 de novembro de 2024. Muito obrigado por estar aqui. Lembrando a vocês que o livro Segredo Milionário dos Leilões está disponível. Quer ganhar dinheiro com leilão? Quer saber a lista dos sites que você consegue imóvel barato? Está na descrição, tá bom? Vamos começar com a matéria? Vem comigo. É o seguinte, Marcel Van Hatten está sendo agora indiciado pela Polícia Federal, o que gerou uma discussão muito grande. Afinal, estaria a Polícia Federal sendo utilizada para perseguir a oposição? Pois é, a grande discussão é que sim. A Polícia Federal imputa 2 crimes a Marcel Van Hatten por declaração contra delegado. A Polícia Federal indiciou Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, por conta de um discurso proferido pelo deputado na tribuna da Câmara. A corporação apontou o suposto crime de calúnia e difamação após o parlamentar usar o microfone para reclamar da atuação do delegado Fábio Álvares Shor, que atua com o ministro Alexandre de Moraes em diferentes inquéritos que miram Bolsonaro, políticos e militantes da oposição. Em agosto desse ano, discursou Van Hatten, abre aspas, não tenho medo de falar e repito, eu quero que as pessoas saibam, sim, quem é este dito policial federal que fez vários relatórios absolutamente fraudulentos contra pessoas inocentes, inclusive contra Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro na presidência, fecha aspas. Na mesma sessão, o parlamentar afirmou que o delegado, abre aspas, tem agido como bandido, fecha aspas, e finalizou, eu tenho imunidade parlamentar, deveria até ter começado dizendo isto. Ou seja, as informações que foram dadas aqui pelo Marcel Van Hatten estão cobertas pela imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar está no artigo 53 da Constituição, e o artigo 53 da Constituição diz que são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos os parlamentares. Essa defesa não é do parlamentar, é do mandato. Ou seja, se um grupo de pessoas elegeu um certo deputado, é para que ele possa dizer, as falas que representam esse eleitorado. É para isso que o artigo 53 da Constituição existe. Muitas pessoas estão questionando acerca dessa medida tomada. Já começou ali a revogação tácita, do artigo 53 da Constituição por parte do Supremo Tribunal Federal com o caso Daniel Silveira. O Daniel Silveira, em um vídeo, proferiu palavras contra o Supremo Tribunal Federal e foi condenado por isso a anos de prisão. Por falar, por palavras. Ali já foi jogado no lixo, a existência do artigo 53 e da imunidade parlamentar. Olha só essa manifestação aqui do Leandro Narlock. Ele escreveu o seguinte: o indiciamento do Marcel Van Hatten por falar sobre um delegado na Câmara dos Deputados é um golpe. Simplesmente golpe cometido na justiça contra o Congresso, medida ilegal que ataca um direito constitucional de parlamentares, ação política para tentar calar o deputado mais corajoso do país. No fim das contas, a lei da ficha limpa
da qual todos fomos a favor, virou uma maldição. Deu a togados o direito de decidir quem eles querem que participe das eleições. E é que, naquela época, confiávamos em juízes. Por que essa fala aqui do Narlock ela é importante? A lei da ficha limpa deu o poder para que todos aqueles que incomodam, né, o governo não serão mais candidatos. Nós estamos diante de um caso que pode levar o Marcel Van Hatten ao mesmo destino do Daniel Silveira. E inelegível. Inelegível. Então, todos aqueles que, de um jeito ou de outro, falam o que pensam, poderão se tornar inelegíveis dentro de uma seletividade. E por que eu falo seletividade? Presta atenção comigo. Todos serão condenados, independente se direita ou esquerda? Porque se a gente analisar alguns pontos, nós temos essa matéria do Poder 360. Deputado do PT chamou o Campos Neto de bandido, o Pedro Czai. Será ele investigado e alvo de um inquérito por calúnia, injúria e difamação? Ou este caso aqui, vice-presidente do PT chama Nicolas de, abre aspas, viadinho e dá tapa na cara de outro deputado. Será também feita a mesma postura em relação a este deputado aqui também? Ou, neste caso aqui, deputado chama Bolsonaro de genocida e sessão da CCJ acaba em bate-boca. Deputado do PT. Será que neste caso também terá o mesmo resultado? Agora teve um outro caso que pode chegar no mesmo resultado. O Nicolas Ferreira está sendo indiciado também. Olha outro caso aqui. A PGR denuncia por injúria deputado que chamou Lula de ladrão. O órgão propôs acordo da Gilvanda Federal para arquivar o caso. PF concluiu investigação sem fazer indiciamento. E aí a grande questão é, um lado pode falar, o outro não pode falar, a imunidade parlamentar existe para um lado, para o outro não existe. Opa, peraí, vamos lembrar também do Glauber Braga, que chamou o Lira de ladrão, chamou o Lira de bandido. É da esquerda, né? Então, sim, me preocupa essa situação. Vamos lá, vamos falar agora da denúncia, né, na Comissão Interamericana. Brasil tem portas fechadas em comissão da OEA para denunciar abusos do Supremo Tribunal Federal, matéria da Gazeta do Povo. A suspensão de última hora de uma reunião entre parlamentares brasileiros e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos reforça os obstáculos enfrentados pela direita para ser ouvida pela instituição. A comissão justificou o cancelamento mencionando um convite do governo Lula para que o relator especial da liberdade de expressão da CIDH, né, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, venha ao Brasil dialogar com diferentes atores. O que aconteceu aqui? Deputados foram aos Estados Unidos para fazer uma denúncia contra o Alexandre de Moraes, né, reunião marcada, agenda feita, e eles foram para poder fazer a denúncia contra abusos do Supremo Tribunal Federal. Ao chegar lá, foi cancelada. Eles já estavam lá e a agenda foi cancelada. Por quê? Por um pedido de uma outra agenda do governo Lula para a mesma data. O governo Lula descobriu que aconteceria essa agenda, marcou uma outra reunião, desmarcaram com os deputados para marcar com ONGs ligadas ao governo Lula. Ou seja, é uma sabotagem, é influência do governo Lula para impedir que sejam feitas denúncias contra o Supremo Tribunal Federal. E aí a grande questão que fica é, teria o governo Lula tanto poder assim para interferir na Comissão Interamericana de Direitos Humanos? O ponto é que, agora com o novo governo Trump, já começou uma investida contra a CIDH, ou seja, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o que prevê, né, uma mudança significativa no órgão. Por quê? Porque próprios representantes do Congresso norte-americano disseram
que se a Comissão Interamericana de Direitos Humanos não agir contra o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, eles vão cortar todo e qualquer financiamento deles. Outro caso semelhante que a gente pode falar é órgãos da ONU que participaram, né, a UNRWA, participaram dos ataques do grupo Jamais lá contra Israel. Ou seja, é um órgão que se tornou de esquerda, que defende e protege a esquerda. Mas, com Donald Trump agora falando em cortar financiamentos, com o Elon Musk entrando agora também, essa influência da esquerda nesses órgãos podem acabar? E se acabar, terá pressão em cima do Supremo Tribunal Federal? A aposta por vários analistas políticos é que sim. Vamos falar outro ponto agora, com relação, inclusive, ao tal plano de golpe, né? O golpe. Será que realmente as pessoas estão acreditando nesse discurso? Olha isso aqui, a Globo registra pior audiência de 2024 no fim de semana. A emissora teve baixa histórica no sábado e vê o Fantástico ser superado por Corinthians versus Vasco. Mas peraí, o porquê que a Globo teve uma audiência tão baixa assim? O que a Globo tentou mostrar para a sociedade? O golpe, né? Fantástico tem a pior audiência do ano com repercussão da trama golpista de 2022, ou seja, do golpe. Flopou. Resultado, ninguém está interessado, ninguém está preocupado em saber dessa situação. E aí, eles começam a recuar, e agora, até uma matéria da Globo News já fala que realmente não é assim, tudo leva a crer que os áudios mostram que o Bolsonaro realmente não sabia, ou que desistiu, sabe? Mais uma narrativa está caindo por terra. Olha o trecho dessa matéria aqui. Natuza, por que não foi adiante tudo isso? Em bom português, e eu ouvi essa expressão de um investigador, porque Bolsonaro tentou e amarelou. Essa é a versão desse investigador. Se tentou e amarelou, né? Se amarelou, é porque não pôs em execução. E aí joga a narrativa no chão. Queria, mas amarelou. Né? Os áudios meio que sugerem isso mesmo. E os áudios meio que sugerem isso mesmo. Então Bolsonaro não praticou golpe nenhum. No fatídico dia da campana, perto da residência do Alexandre de Moraes, houve um comando para que se desmobilizasse aquela missão. Se abortasse. Aborta. Esse foi o comando e também teve um outro cancela o jogo. E muita gente falou na época que o motivo teria sido uma sessão do Supremo que acabou mais cedo. É claro que não foi a sessão do Supremo, porque já se sabia desde cedo que aquela sessão acabaria mais cedo e que Alexandre de Moraes, portanto, sairia mais cedo da sessão. O motivo foi que havia uma expectativa deste grupo, do qual eles fazem parte, de que Bolsonaro assinasse o decreto do golpe. E aí o decreto do golpe, uma vez assinado, publicado no Diário Oficial da União, abriria margem para que a turba prendesse Alexandre de Moraes. Então a sincronia, a coreografia era essa. Esses áudios ajudam a gente a entender algumas coisas. A primeira é que, de fato, Mário tinha acesso diário, porque estava no Palácio do Planalto ao presidente da República, discutia o golpe, aparentemente, com total desenvoltura, mas havia uma expectativa de um grupo, e o relatório da semana passada da PF deixa isso mais ou menos claro, quando diz que, a partir do documento do plano do golpe que foi flagrado, que foi capturado numa busca e apreensão, que o objetivo era dar ares de legalidade ao golpe. Então havia uma preocupação, e isso parece ser uma preocupação de Bolsonaro a partir dos diálogos que a gente tomou conhecimento agora, no Fantástico, que Bolsonaro tinha medo de dar na cara que era um golpe. É tipo, toca o terror na República, toca fogo e aí decreta uma GLO, algo assim. É pensar torto por linhas tortas, porque não existe nenhuma possibilidade de se
dar ares de legalidade a um golpe, seja por estado de defesa, seja por estado de sítio. Golpe é golpe, né? Não tem golpe Nutella e não tem golpe raiz. Golpe é golpe. Pois é, o que eu tenho de impressão aqui é que eles são bem sem gracinha, né? A impressão que se dá aqui é de que eles, literalmente, reconhecem que a narrativa está caindo por terra, que não está se justificando mais, né? Vamos lá, pessoal, a gente precisa falar sério numa hipótese para 2026, né? Uma hipótese plausível, né? E aqui talvez entre uma discussão tanto quanto mais, vamos falar, pragmática sobre 2026. É óbvio que se perguntar se vai ter nomes para 2026, Michele Bolsonaro, Cleitinho, Nicolas não tem idade, tá? É o próprio Eduardo Bolsonaro, enfim, várias figuras que seriam dessa direita que teriam interesse que fossem esses nomes, mas não tem a costura política, né? O diálogo político que o Centrão tem. Então, o que hoje nós temos? Tarcísio, Ratinho, Zema ou Caiado. Então, levanta-se uma hipótese de quem seria o nome. O Kassab hoje, tudo leva a crer que o Kassab dita as regras do jogo para o Tarcísio. Hoje o Kassab fala para onde o Tarcísio vai. E o Kassab já falou que o Tarcísio não vai concorrer para a presidência agora, mas sim em 2030. Sim, em 2030. E precisa de um nome agora. O que se tem nos bastidores é que há um acordo para que o Tarcísio, ele já declarou isso em público, apoie o Ronaldo Caiado, que entrará como presidente, candidato a presidente, e em 2026, em 2030, não tenta a reeleição e Tarcísio entra como candidato à presidência da República. E essa é uma hipótese. Acontece que há uma grande possibilidade de que o Bolsonaro apoie o Caiado e o Caiado seja o nome para a presidência. E é óbvio que eu vou apoiar o Caiado, se esse for o desenho, né? Contra Lula, Caiado, com certeza. Ou é qualquer um, né? Olha só isso aqui. Aliados de Bolsonaro buscam Caiado para tentar uma reaproximação. Aliados de Jair Bolsonaro se reuniram na semana passada com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, para tentar articular uma reaproximação entre os dois. Segundo apurou a coluna Igor Gadelha, o encontro ocorreu na quarta-feira em Brasília e contou com a presença de ao menos 2 aliados de primeira hora do ex-presidente da República. A reaproximação, dizem, visa uma possível aliança para as eleições de 2026, quando Caiado, que não poderá tentar a reeleição, se coloca como pré-candidato a presidente do Planalto. Então, há uma grande hipótese de que o Caiado seja o candidato? O presidente Sim. Há uma grande hipótese e com o apoio do Bolsonaro. E a minha pergunta para você é: Caiado como candidato, com o apoio do Tarcísio, do Bolsonaro e talvez do Pablo Marçal. É interessante porque o Pablo Marçal falou que vem para o União Brasil. E aí sobram 3 hipóteses para o Pablo Marçal: Senado, governador do estado de São Paulo ou vice de Caiado. São 3 hipóteses. Então, uma chapa que a gente vislumbra no futuro é a seguinte: Caiado presidente, com o apoio do Bolsonaro, com o apoio do Marçal, com o apoio do Tarcísio, com o apoio do Ratinho Júnior, ou seja, seria um centro de coalizão, né, à direita, com um apoio ao Caiado. Cara, isso está se desenhando. Eu sei que você pode não gostar, mas eu não gosto do Caiado, acho que o Caiado não é, mas é o que está se desenhando. Eu queria que você olhasse isso aqui, né, da Jovem Pan, presta atenção nesse trecho aqui da fala dos comentaristas. E aí, você me diz qual a sua opinião. O presidente do União Brasil, Antônio Rueda, declarou que Caiado tem muitas condições para assumir o posto, pois fica longe de assuntos extremos. O senador Sérgio Moro também elogiou o governador e afirmou que ele e o partido têm condições de ocuparem espaços na direita.
Ronaldo Caiado, que já foi candidato a presidente em 1989, ele é governador de um estado, fez uma gestão muito bem sucedida, especialmente no que tange segurança pública, que é o grande problema do Brasil hoje. Ele tem todas as credenciais para se colocar e ser considerado, mesmo sem se colocar de forma voluntária, na sucessão de 2026. O governador Ronaldo Caiado é um excelente nome, ele está fazendo um trabalho excepcional na segurança pública. Eu acho muito bom ver que a direita conta com vários nomes bons para 2026. Vamos ao mundo real. O mundo real é que Caiado é um excelente nome para disputar a presidência da República e mais, é um candidato que externa toda entrevista que ele quer ser presidente da República. Então isso é muito bom. Não é só uma pessoa que está sendo especulando o nome, ele está dizendo, eu quero ser presidente. E isso tem uma atitude, uma questão de atitude muito importante. Entre Pablo Marçal e Caiado dá de 10 em Pablo Marçal como uma figura para ocupar a presidência da República. Mas é como eu disse a vocês, eu vislumbro que o Marçal indo para a União Brasil, eu tô começando a entender que vai haver uma união da direita no entorno do Caiado para derrotar Lula em 2026. E aí? Qual a sua opinião sobre isso? Coloca no comentário que eu quero saber. Com o apoio do Bolsonaro.